Então, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui, tô chegando em casa agora e às vezes as coisas não saem conforme o planejado. Essa semana, se vocês verem no vídeo anterior aí, foi ali mais ou menos na segunda-feira, eu já tive um problema. Que fiquei empenhado, estragou a mocenética do carro. E o meu plano, qual que era o meu plano, tá? Já tava dando aquele barulhinho. Cada vez que eu fazia a curva, dava aquele barulhinho, né? Tec, 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 sabe? Se você já teve esse problema, começa com esse barulhinho. Só que o que acontece? Daí eu pensei na minha cabeça, bom, eu não vou arrumar agora, lá pro semana que vem eu arrumo. E fui tocando, vou tocar mais um pouquinho. No mesmo dia, um dia depois, eu acho que já tava dando aquele barulho. Um dia depois já fiquei empenhado. Fiquei empenhado numa lomba, levando fui pegar uma passageira, ainda a passageira tava ela, mais umas duas pessoas, mais umas duas mulheres com roupa ainda e tal. Aí tive que, esse carro aqui, ele não abre o porta-mala só puxando a alavanquinha, eu tive que descer e abrir ali. E daí abri o porta-mala, quando a gente entrou, elas entraram, eu fui arrancar o carro, só deu aquele estralo, né? Mas um estralo forte, assim, né? Aí aí tentava arrancar, não arrancava, ligava o motor, tentava engatava a primeira, acelerava e não andava. Aí o que aconteceu? Chamei o guincho, né? O carro tem proteção veicular, daí eu chamei o guincho da proteção. O guincho veio. O guincho veio e aí chegou lá na oficina, lá, os caras, né? Depois me mandaram mensagem que era uma mocenética. Daí eles disseram que a outra também já tava querendo dar problema. Daí trocaram as duas, gastei R$1.000. E aí a minha meta é 300 por dia, né? Eu não consegui fazer os 300. Então tinha 260. E no dia seguinte eu peguei o carro, o carro estragou, era umas 3 e pouca, 4 horas. Eu sei que eu deixei o carro lá com eles, lá era umas 4 horas. Aí eu cheguei em casa. Aí no dia seguinte eu fui pegar o carro, era perto do meio-dia. Daí eu trabalhei um pouco, mas não fiz a minha meta, que é os R$300, né? Então, ou seja, nem segunda nem terça eu bati os R$300. Aí na quarta, que foi ontem, daí eu já me puxei mais um pouquinho para compensar um pouco, entende? Aí hoje, como eu tenho compromisso à noite, eu só fiz os R$300. Amanhã, provavelmente também só vou fazer os 300. Mas daí sábado eu dou uma compensadinha um pouco mais. Só que, tipo assim, né? É assim, sabe? Trabalhar como motorista de aplicativo é assim, ó. Tem dias que você vai ter um imprevisto. Então, você tem que compensar num outro dia, entende? Eu ia fazer um vídeo aqui no canal sobre um outro tema, mas eu tô vendo que os vídeos que estão mais tendo audiência são os vídeos que eu falo de conteúdo relacionado a Uber, motorista de aplicativo. Só que você que é motorista de aplicativo, que tá vendo esse vídeo, você tem que entender que trabalhar como motorista no longo prazo é prejuízo, entendeu? Por quê? Porque vai acontecer a degradação do seu carro, as corridas da Uber tá cada vez pagando menos, entendeu? E então, por quê? Por causa que tem cada vez mais motoristas na rua. A Uber o serviço ele tá sendo desvalorizado, né? As próprias pessoas também não estão valorizando também, né? Então você tem que abrir a sua mente para outras coisas também, né? Porque eu percebo que aqui no canal, quando eu faço vídeos de temas relacionados a Uber, motorista de aplicativo, tem bastante audiência. Agora, quando eu faço um conteúdo sobre outro assunto, aquela audiência já praticamente morre, entendeu? Só que a gente precisa se libertar, sabe? A gente não pode ficar preso só trabalhando como motorista de aplicativo e tocando a vida assim, achando que no futuro a gente vai estar assim, sabe? Daqui a 5 anos, como é que vai estar o seu carro? Aí você vai ter que vender o seu carro ou dar ele como entrada para se enfiar em prestação de novo. Aí você vai trabalhar na Uber e você vai sempre ter prestação para pagar de carro, entende? Não, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. A Uber, ela tem que ser ela é uma fonte de renda? É,
não temos que banalizar, mas a gente tem que ter estratégia para ter um plano B, um plano, né, para fazer outras fontes de renda. Fazer outras fontes de renda, que nem um camarada meu fala. Tem que ter várias formiguinhas trabalhando para ti, entendeu? Sabe? Que nem eu trabalho como motorista Uber, eu me puxo, mas eu tenho 5 carros que eu loco para motorista de aplicativo. E às vezes esses carros dão bastante grana, outra hora às vezes dá bastante manutenção, né? Então daí eu gasto com manutenção. Ainda tem umas roupas que eu ainda vendo, porque eu tinha loja de roupa, né? Então ainda tem uma carteira de clientes ainda que eu trabalho, né? Então eu não tô fazendo tanto pedido quanto eu fazia antes, porque eu tô num período onde eu tô pagando dívidas, né? Mas eu sei que a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. A gente não pode. Imagina se eu pegar e vou focar só em fazer Uber. Focar só em fazer Uber, só dirigir, só dirigir, só dirigir. Sabe? Esses tempos, né? Esses tempos eu tava fazendo umas correrias e aí foi uma semana ali que um dos carros deu uma manutenção ali que eu custei achar um eletricista bom para consertar. E aí aquele dinheiro que era para entrar daquela semana, aquele carro não entrou. Porém, daí do nada entrou um Pix para mim de R$ 900 que cobriu toda aquela grana que não entrou. Por quê? O que eu quero dizer com isso, sabe? É tu ter mais de uma fonte de renda. Porque às vezes a tua fonte de renda principal, talvez ela não vai render tanto. Mas aí tu tem uma outra fonte de renda que vai compensar, sabe? Aquela baixa na tua fonte de renda principal. Então a gente tem que o quê? Diversificar, entendeu? É diversificar. Tu tem que pensar, se tu faz Uber hoje, tem caras que eu respeito muito, assim, sabe? Admiro até. Tem motoristas de aplicativo que eles têm coisa para vender dentro do carro. Eles têm bala, eles têm chiclete, eles têm perfume, sabe? É, querendo ou não, é uma graninha a mais que tá entrando ali. Ah, não é muita coisa? Não é, né? A gente pode pensar assim, tipo, o que você pode fazer? Daqui a pouco você pode fazer um curso de eletricista, ou sei lá, um curso de instalador de ar-condicionado, entende? E você pode se aprofundar nisso daí, você pode muito bem, sabe, ir na casa das pessoas, fazer os atendimentos, você pode até criar um canal aqui no YouTube falando sobre o tema, sabe? Ensinando, agregando valor para as pessoas. E o próprio YouTube também ele pode se tornar uma outra fonte de renda, entende? Ele pode se tornar uma outra fonte de renda. Tem pessoas que hoje elas vivem da internet. Isso é um monte, a gente vê aqui, né? Tem muita gente que ganha grana aqui na internet, entendeu? Cria um vídeo sobre um determinado conteúdo ali, sobre determinado assunto e vende um produto agregado que vai fazer diferença na vida das pessoas e aí ela acaba ganhando a comissão, né? É uma das coisas que eu busco também, sabe? Mas isso é uma coisa que às vezes leva um pouco mais de tempo, sabe? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E na verdade, nada que dê bons frutos, assim, que dê bons resultados, a gente vê acontecendo da noite pro dia, né? Tudo é trabalho, é dedicação, né? E é assim que a gente tem que ser, sabe? A gente tem que ser pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas. A gente tem que ter sabedoria também, né? A gente não pode, assim, só baixar a cabeça e ficar bitolado só naquela mesma coisa sempre, né? A gente tem que buscar novas oportunidades, sabe? Não tô dizendo para você pegar e largar de Uber e se aventurar por aí, né? Não, mas você pode fazer outra coisa paralela, entendeu? Até mesmo se você trabalha com carro alugado, né? Que daí eu sei que a margem é menor, mas assim, ó, você busca, assim, você pode sim criar um canal no YouTube. Por exemplo, você pode criar um canal no YouTube, tipo, como é a vida de uma pessoa um Uber de carro alugado, por exemplo. Uber de carro alugado, daí você pode fazer um vlogzinho, sabe? É legal também, claro, você vai ter que investir em câmera ali e tal, enfim, né? Porque que nem esse celular que eu tô gravando aqui é o celular que eu faço o Uber com ele, né? Então,
como eu não tenho uma outra câmera, eu não consigo gravar aqui as minhas corridas e tal, enfim, né? Então, quando eu vou gravar, eu tenho que estar fora do aplicativo, né? Tem que desligar o aplicativo. Mas eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá sendo essa minha semana por enquanto, né? Mas se eu fizesse só Uber, eu ia fazer no mínimo umas 10 horas, no mínimo umas 10 horas. Ontem eu fiz 11 horas mais ou menos, que foi pra compensar, né? Mas eu quero fazer um outro vídeo aqui na sequência falando do livro que eu tô terminando de ler, que é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. E, sabe, eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida e só para vocês terem uma ideia, esse livro vai ser o primeiro livro que eu vou concluir no ano. A gente já tá no mês 9. O certo era eu ter lido pelo menos, sei lá, mais sei lá, uns 4, 5 livros já, entendeu? No decorrer do ano. Só que eu não gosto de ler, entendeu? Eu não gosto de ler. Só que pelo fato de eu não saber ler, não quer dizer que eu não leio, porque eu sei muito bem a necessidade que a gente tem de adquirir conhecimento. E através da leitura a gente ganha muito conhecimento, né? Muita sabedoria também, acredito que dá para ganhar na leitura, né? Então eu me esforço para ler, tô tentando me esforçar, né? E já tenho ali mais ou menos eu já peguei mais ou menos ali uma ideia do que o livro quer no que o autor do livro quer nos mostrar, assim, e que mais ou menos como foi a trajetória dele de uma maneira resumida. E daí eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, tá? E daí vocês fiquem atentos aí que na sequência eu vou fazer. Não vou dizer que vai ser o próximo, né? Mas assim, eu vou fazer, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos pra cima, não vamos esmorecer, vamos em busca dos nossos sonhos, que a gente tem a maior riqueza, que é a nossa saúde, então vamos valorizar o nosso tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal aí para me ajudar, me dar uma motivação. Se quiser deixar ideias de vídeos aqui para me fazer, escreve nos comentários. Eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida e é isso aí. Tamo junto!